CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, os companheiros aqui presentes. Bom dia que nos acompanham de casa. Nós hoje vamos terminar o capítulo 19, iniciar o capítulo 20, mas eu vou usar como página de abertura um pedacinho aqui da lição do livro Depois da Morte, de Leon Denis. É um capítulo que fala sobre fé, esperança, consolações, e tem um pedaço aqui que é muito bonito, falando para nós. Ele diz assim: o espírita conhece e compreende a causa de seus males, sabe que todo sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar. Sabe que a morte nada aniquila, que os nossos sentimentos perduram na vida de além-túmulo e que todos os que se amaram na terra tornam a encontrar-se, liberto de todas as misérias, longe desta lutuosa morada. Conhece que só há separação para os maus. Dessas crenças resultam-lhe consolações que os indiferentes e os céticos ignoram. Se de uma extremidade à outra do mundo todas as almas comungassem nessa fé poderosa, assistiríamos à maior transformação moral que a história jamais registrou. Muito bonita essa passagem, bonita e consoladora, né? Isso está lá no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Quem tiver vontade de ver, esse livro é muito bom, porque a gente pode ler, olha no índice, vê a lição que interessa naquele momento e lê. É muito bom. Então vamos fazer a nossa prece para nós começarmos a nossa aula. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, agradecendo por mais essa oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho, Senhor. Por isso nós Te pedimos as Tuas bênçãos, pedimos também, Senhor, as bênçãos dos Espíritos queridos que nos assistem aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, as bênçãos do nosso querido Emanuel, patrono do nosso curso, do nosso altivo, e de todos esses Espíritos que com muito amor nos dirigem, nos apoiam, nos encorajam, fortalecem a nossa vontade de vencer. Então, Jesus, agradecidos por podermos estar aqui nesta manhã de domingo, nós pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para o estudo que irá se realizar. E pedimos a Tua permissão e a permissão desses Espíritos queridos para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, olha só, semana passada nós não tivemos o curso porque foi o encontro de Leon Denis. E nós paramos há 15 dias atrás, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Hoje nós vamos ver o último item, que é o item 12, a fé divina e a fé humana. Então, eu vou pedir para o Guilherme ler para a gente, tá, Guilherme? A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo verme foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Então, a fé é o sentimento inato no homem que tem consciência, que já tem a consciência de ter essas faculdades em germe depositado em si. Nós já falamos isso várias vezes, né? Quando Deus cria o espírito, Ele coloca as sementinhas lá, as sementinhas de todas as virtudes. Vai depender da gente fazer que cada uma desabroche, que é o que Ele está dizendo aqui, né? E elas estão lá na nossa consciência. O germe está depositado em cada espírito, a princípio em estado latente, quer dizer, está encoberto, está em potencial, está encoberto, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. É pela nossa vontade que nós vamos conquistando cada vez mais as virtudes. Como é que a gente conquista? Fazendo com que, simbolicamente, a terra do nosso coração se torne fértil a ponto de que cada uma vai desabrochando.
É cada uma a seu tempo, de acordo com a nossa vontade atuante, que é a nossa vontade firme, né? Vamos lá. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque Cristo a preconizou como uma alavanca possante, e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres materiais mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Então, ele falou que o Cristo realizou milagres materiais. A gente pode dar como exemplo, quando ele nas bodas de Caná, ele transformou a água em vinho. Há autores que dizem que se você, o vinho branco, por exemplo, não tem quase cor. A gente pensa em vinho, a gente pensa em vinho tinto, né? Mas o vinho branco não tem, ele é amareladinho. Mas ele deu um sabor na água. Ele deu um sabor de vinho para alegrar os amigos que estavam ali presentes, né? Então, ele dizendo aqui que por esses mesmos milagres, o homem pode, quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar, que é o que nós comentamos aqui. Quando um filho está doente e que o pai ou a mãe coloca a mão sobre a testa dele ou no estômago, onde estiver doente, né? Fizer uma oração e acalmar aquela criança, aquele jovem, ele dorme e quando acorda ele está se sentindo bem. O que é isso? Foi a fé juntamente com o amor de quem estava fazendo aquilo ali. Então ele está mostrando aqui que todos nós podemos, vai depender de nós, né? Se a gente disser, mãe, estou com dor de cabeça, botar a mão no teste, dorme, cala a boca e dorme. Não é assim. Tem que fazer uma oração, tem que se acalmar a criança, e que ele aí vai indo e para a dor melhora, né? Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? Isso vai ser compreendido através do estudo do Espiritismo e do Magnetismo. Por isso nós temos aqui na casa, quando nas segundas-feiras se faz o COMP, a continuação do curso do COMP é o curso de Magnetismo. E o Magnetismo nada é do que a nossa força de vontade, o poder da nossa fé e do nosso amor para que aquilo aconteça. Não precisa ser, o médium não precisa estar incorporado com outro espírito para que aquilo se realize. Nós já vimos mesmo médiuns como eu, que não escuto, não vejo, né? Ninguém me diz nada, mas a gente tem intuição, a gente tem fé e a gente consegue melhorar a situação de uma criatura quando ela está doente ou está possuída de alguma forma por um espírito que não seja muito bom. Pela nossa fé, a gente é capaz de fazer isso. E eu já contei a vocês que o Newton fez isso uma vez com uma pessoa aqui na casa. O Newton também não é médium de incorporação, mas a fé e a vontade de ajudar aquela pessoa. Quando tivemos pessoas também doentes ou com Covid, em que ele deu passe e a pessoa, minutos depois, já estava se sentindo melhor, o que é isso? É o magnetismo. O que é o magnetismo? É o poder da sua fé. É a sua vontade de que aquilo se realize. Então você pede a Deus que lhe ajude, ao seu guia protetor, e aquilo se realiza, né? É um conjunto de fatores. É o médium com todo esse sentimento e o receptor também ali entregue, pronto para receber. E se a pessoa disser assim, eu estou doente, mas não quero que ninguém me dê passe, não vai adiantar dar passe. Ele não quer, está todo fechado, né? Está todo preso ali e não quer. Agora se ele disser, não, mas eu quero receber um passe, seja de quem for, eu quero. Aí o médium vem com todo esse magnetismo, com todo esse poder espiritual, juntamente com o receptor que quer receber, e aí acontece o que não é milagre, é um trabalho de amor, né? A fé é humana ou divina? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo.
E é esta certeza lhe dá uma força imensa. Isso aí, eu já contei para vocês o caso de uma pessoa que eu conheci, uma senhora com 5 filhos, e ela trabalhou firmemente numa máquina de costura durante muitos anos para formar os filhos. Houve um acordo entre ela e os filhos. Ela disse: vou trabalhar o dia inteiro, o máximo que eu puder, mas vocês também vão estudar. E eles estudaram e se formaram. Quando se formaram, a situação financeira melhorou. Era numa época em que se arranjava emprego com mais facilidade que hoje, né? E ela então descansou, parou de trabalhar. Então isso aí é a fé humana. Ela tinha fé nela mesma, que ela ia ter saúde para levar aquela tarefa adiante. E eles acreditaram, confiaram naquela mãe e fizeram também a parte deles. Houve uma correspondência ali de bons sentimentos, né? Isso aí é o exemplo da fé humana. O homem de bem. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há mais tendências que não possam ser vencidas. Aí é o exemplo da fé divina. É o homem de bem, que pensa no seu futuro, que acredita em vida futura, né? Então ele faz nobres e belas ações, né? E retira da sua fé a certeza da felicidade que o espera, desde que ele esteja trilhando o caminho do bem. Então esse é o exemplo, essa parte aí é o exemplo da fé divina. Agora ele vai falar aqui do magnetismo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Isso, falamos sobre isso, né? Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até a presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. No Espírito Protetor, Paris, de 1863. Então, nós vimos aqui, a gente tem um exemplo, né? Às vezes você amanhece o dia e você diz assim: hoje eu não estou afim de fazer nada. Hoje eu não vou fazer compra, não vou cuidar de nada, não quero saber. Não é isso? Mas a gente disse assim: eu não posso fazer isso tudo comigo, não. Está tudo funcionando, os olhos, os ouvidos, a voz, os braços, as pernas. Eu vou fazer. E vai, e faz. No final do dia, a gente sente tem um sentimento assim de vitória. Eu fui vitoriosa sobre mim mesma. Então é isso que ele está falando aqui. A gente precisa ter isso. O que é? Eu botei a minha vontade em ação, não é? E consegui fazer aquilo que eu amanheci. Há dias que a gente está assim, né? Hoje eu não estou afim de fazer nada. Hoje eu vou tirar o dia para mim, para eu descansar. É um dia meio morno, né? Quase inútil. Mas se a vontade for firme, você diz: não, eu vou fazer. Eu vou fazer. E a gente no final se sente vitorioso. Então eu acho que nós terminamos o capítulo 19, a fé transporta montanhas, mostrando que a fé, juntamente com o amor, com a vontade, com a disposição, com amor ao próximo, a gente vence, a gente consegue. Certo? Alguma dúvida, alguma coisa sobre o capítulo 19? Se alguém quiser falar, o microfone está aqui esperando. Bom dia. Então vamos começar o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Nós vamos ver aqui: os últimos serão os primeiros, a missão dos espíritas e os trabalhadores do Senhor. Então nós vamos para o item 1, que é a parábola dos operários na vinha. Essa parábola nós vamos ler na íntegra, para depois nós fazermos o comentário. Como algumas parábolas de Jesus, a gente lê e diz assim: mas isso, ao meu ver, isso parece que não está muito certo, porque a gente não está entendendo o fundo moral. Toda a parábola de Jesus tinha um fundo moral, um objetivo moral. Então é isso que essa parábola vai nos passar. Então, a princípio, a gente reage um pouco, mas depois nós vamos compreender.
Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Vê que sempre Jesus compara o reino dos céus a um pai. O reino dos céus é uma coisa. O pai, ele traz para nós, no sentido de pai, para ficar mais perto de nós o sentimento. Mas ele está comparando. O reino dos céus é semelhante a um pai. Após ajustar com eles que pagariam 1 denário por dia a cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído, ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada fazer, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair à hora 6ª, e na hora 9ª fez o mesmo. Voltando a sair na hora 1/10, encontrou outros, que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 1/10 aproximaram-se e cada um recebeu um denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: Meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. E Kardec nos sugere aqui também que vejamos a parábola do banquete de núpcias, no capítulo 23 do Evangelho. Capítulo 18. É o 18, desculpa, capítulo 18. Por que ele manda que a gente olhe a parábola do banquete de núpcias? É porque o Senhor chega no salão onde tem um banquete e viu que tinha gente que não estava vestido com a túnica. Aí nós explicamos o que era a túnica nupcial. É estar revestido de virtudes para merecer estar naquele local. Por isso que nós, lembrando disso aqui também. Depois ele vai explicar muito bem no item 2, 3, 4, ele vai explicar muito bem essa parábola. Mas a gente acha assim bem estranho, não acha? A gente acha meio estranho. Mas o que ele quis dizer aqui? O que ele demonstra? Que Deus nos chama a qualquer época, com qualquer idade. Ele chama o jovem, ele chama o adulto, ele chama o velho. As oportunidades são dentro da religião cristã, as oportunidades são as mesmas, não é? E aí o que a gente tem como exemplo? Quando acontece, isso acontece muito, eu estou na doutrina espírita já há bastante tempo, acontece muito, chega uma pessoa na casa espírita, com 4, 5 anos, ela já está dando aula, já está com tarefas, e tem gente que está ali há 30 anos, só assistindo reunião pública, tomando passe, tomando aguinha, indo embora para casa. O material que a gente tem não é o mesmo? É o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, não é o mesmo? Por que as pessoas não dão o mesmo proveito? De repente, a pessoa que chegou, que está ali há 3, 4, 5 anos, ela está devorando aquilo ali. Ela não está lendo o Evangelho, ela está estudando. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar, né? Ela está estudando
E aí a casa vê que a pessoa está cheia de boa vontade e está compreendendo. Às vezes chega aqui, a gente chega na casa espírita, em geral a gente vem pela dor, então a gente chega meio desarvorado, não sabe o que vai fazer, e aí está estudando ali há 3, 4 anos, se acalmou, se equilibrou, já pode pegar tarefas, já pode dar aula daquilo que ela estudou, porque ela tem a vontade de melhorar. E isso independe da idade, isso acontece com uma pessoa com 18, com 30, com 40, independe. Então ele quis dizer isso, independente da idade, você é chamado, se você se dedicar, se você seguir as vontades de Deus, você vai ser o escolhido. Nós estudamos isso no capítulo 18. Agora, quantas vezes a gente é chamado e a gente fala assim, eu ainda não estou pronta, eu não quero fazer isso agora não, porque eu tenho outros compromissos, né? Quando eu me aposentar, aí eu vou me dedicar. Ou quando não trabalha, que não vai se aposentar nunca, né? Quem não trabalha, o serviço de casa não se aposenta, não é isso? Aí diz assim, não, quando eu estiver mais velha, é que eu vou querer ver isso. E não pode adiar. Quando a gente vê no grupo jovem, tem jovens que desde muito cedo já estão ali firme e forte, né, Fernando? Todo domingo aqui na nossa aulinha, chegando cedo. E a gente vê isso. A gente vê muito isso. A gente lá no Leão Denis, eu trabalhei muitos anos lá, a gente acompanhava o crescimento como criança, como jovem, como adulto, já entrando nas tarefas, já participando. Então não tem domingo, não tem feriado, não tem carnaval. É claro que a pessoa tem que ter o seu direito a lazer. Se tem que viajar, tem que passear, vai viajar, vai passear. Acabou o passeio, volta para a casa espírita. O altivo mesmo dizia isso. Ele dizia, quando eu trabalhava, eu dizia para ele, eu não posso vir aqui segunda, terça, porque eu trabalho. Ele dizia, então quando se aposentar, você vem, não vem? Quando eu me aposentei, ele falou, agora você vai se virar de vir aqui quando eu convidar. É isso aí, a compreensão que a gente tem que ter. Se você tem as suas obrigações lá fora, é dali que você tira o seu sustento, primeiro é lá. Mas as horas que você tiver disponível, você vem trabalhar, vem estudar. E é essa passagem está mostrando isso. Não interessa quanto tempo eu estou na religião, interessa o tempo que eu tive de boa vontade para começar a trabalhar e a estudar. Não importa a idade, não importa o tempo, importa o que está dependendo de você, da sua boa vontade, né? É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele quer dizer aqui. E quando ele diz aqui, olha, meu amigo, eu não te faço nada de errado. Não combinaste comigo um denário pela jornada de trabalho? Cada um que se apresentar para trabalhar, ou cada um que era arrebanhado, ele dizia, eu vou te pagar um denário. O que é um denário? Gente, um denário é uma moeda de prata. Um denário é 0,3 gramas de prata. 0,3 deve ser muito pouquinho de prata. Não sei nem para quem se dá para fazer alguma coisa. Metade de uma aliança fininha. Será? Nem sei. É muito pouca coisa. Mas era a moeda da época, né? Então ele falou, eu não combinei isso? Eu não combinei com você? Então, e você aceitou. Então não interessa se você está muito tempo, pouco tempo. Então ele diz aqui, no final ele diz aqui, não me é permitido fazer o que eu quero? Ele era o dono da vinha. A vontade era dele. Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Ele era bom porque ele era bom em ver quem tinha boa vontade e quem não tinha. Quem estava sendo verdadeiro ali, disposto no trabalho e quem estava só dando uma embromadinha. Isso aí, Deus está vendo, não é isso? Bom, então vamos para o item 2. Esse capítulo tem uma característica. Ele não tem comentário de Kardec. Se vocês forem ver, ele já vai começar nas instruções dos espíritos. Isso também é importante a gente observar os capítulos. Tem capítulos que é de um espírito só. No capítulo 6, as instruções são todas dadas pelo Espírito de Verdade. Esse capítulo não tem as orientações de Kardec, ele já entrou nas instruções dos espíritos. Então vamos ver o item 2. Os últimos serão os primeiros. Vamos lá, Guilherme. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha conservado à disposição do senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto de sua preguiça ou da sua má vontade. E isso aí o senhor da vinha percebeu. Eles estavam ali na praça, eles falaram que ninguém nos assalariou, ou seja, porque não tiveram oportunidade.
Hoje que o desemprego está assolando, não é? Falta oportunidade. Muita gente quer trabalhar. Há pessoas que só querem trabalhar numa determinada coisa. Mas eu estudei para trabalhar nisso. Acontece que a época está difícil. Então agora mais ou menos é o que pintar, né? Ele tem que aceitar. Mas uma coisa é você estar esperando uma oportunidade, outra coisa é você não querer. Muitos podiam estar ali na praça dizendo, eu não estou afim não. Aí ele está chamando ali, tem emprego ali, mas eu não vou. E ele está observando isso, né? Que esse atraso não seja fruto da sua preguiça nem da sua má vontade. Ele tem direito ao salário? Ele tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Ele era trabalhador, faltava-lhe apenas o trabalho. Se, porém, houvesse se recusado a trabalhar a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando a última hora soar, será o momento de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quer dizer, quando chegar o momento de pensar no salário, quando eu não dá mais, não tem ninguém mais me ajudando, né? Eu não estou conseguindo cesta básica, não estou conseguindo que aquele parente mais rico me ajude, aí eu vou procurar trabalho. Olha a preguiça dele aí, né? Quanto mais tarde, melhor. Esses, meus amigos, não teriam recebido o salário do obreiro, mas o da preguiça. O que acontecerá então com aquele que, em lugar de ficar apenas na inatividade, tivesse empregado as horas destinadas ao trabalho do dia em cometer atos culposos? Que haja blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançando confusão no meio das famílias, arruinando homens confiantes, abusado da inocência, que tenha, enfim, praticado todas as ignominias da humanidade. O que será dele? Olha só, esse é pior ainda. Esse, além de não trabalhar, ele blasfemava contra Deus, lançava confusão nas famílias, arruinava a vida de homens confiantes, abusava da inocência, praticava todo... O que é ignomínias? Ignomínias são infâmias, desonras, né? O que será dele? Será suficiente que diga na última hora, Senhor, utilizei mal o meu tempo, emprega-me até o fim do dia, para que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não. O mestre lhe dirá. Olha o que ele vai receber de resposta. Olha o que ele vai receber de resposta. Ele fez um monte de maldades, aí como já estava no final da vida, se arrepende, chora, né? A gente vê isso muito. Tem gente que no finalzinho da vida bate um arrependimento porque não tem como voltar, né? Não tem como voltar, vai ter que voltar em outras condições. Aí o mestre lhe dirá: agora não tenho nenhum trabalho para te dar, desperdiçaste o seu tempo. Esqueceste o que aprendeste, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando te achares o mais bem disposto, virás encontrar comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, e então poderás trabalhar nele a qualquer hora do dia. Olha só, recomeça. E se ele não tiver mais tempo para recomeçar, né? Deixou tudo para a próxima encarnação. Recomeça, pois, a aprender. E quando você estiver bem disposto, poderá trabalhar na vinha dele a qualquer hora do dia, porque vai atender a todos os chamados que forem úteis, né? Agora para nós, olha. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer e só o terminarei quando o dia terminar. Todos vieste quando foste chamados, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que houvesses querido entrar? O que ele fala? Por que nós somos trabalhadores da última hora? Ele está falando para os espíritas, de um modo geral. Porque a nossa doutrina, comparando com outras, ela é relativamente nova, né? E, no entanto, pelas quantidades de livros que a gente tem,
a gente vê que esses espíritos trabalhadores pegaram essa doutrina nova e estudaram, se debruçaram sobre ela e escreveram todas essas obras que nós temos aí na livraria e muito mais. Hoje em dia, as livrarias nos shoppings todas têm uma parte de livros espíritas, né? Esses pegaram um trabalho recente, novo, e se dedicaram e estudaram, né? Aí ele fala aqui, ó, todos viestes quando fostes chamados. Por isso nós agradecemos nessa encarnação, nós conhecemos a doutrina espírita. Às vezes a gente vê no meio de crianças, de jovens, eles demonstrarem que já tem uma bagagem. Nós temos um sobrinho neto que nasceu lá dentro do Leon Denis. A gente sentia isso já desde cedo, pela maneira como ele falava, como ele agia, as brincadeiras que ele gostava. Hoje ele está com mais de 30 anos e dedicadíssimo ao trabalho de lá. A gente sente que ele não teve essa ideia nessa encarnação, ele já veio de outra, mas foi tão bom que já veio de uma família de gente espírita, os pais são, então para ele, né, o berço veio pronto para ele, que é um espírito que já veio com uma base boa, não tem dificuldade nenhuma, nada para ele é problema, tudo ele acha que tem condições de resolver e resolve, né? Então ele diz, todos vieste quando foi chamado, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação cujas correntes arrastais, né? Mas há quantos séculos o Senhor já vos chamava? Porque isso não é novo, não é? Jesus veio e muita gente não seguiu Jesus. Os próprios irmãos achavam que ele estava enlouquecido, né? Vamos lá. Eis que chegou o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e nunca vos esqueçais de que vossa existência, por mais longa que ela vos pareça, não é mais que um momento fugaz na imensidade dos tempos, que para vós constituem a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então ele fala aqui, está falando para os bons espíritas, aí ele fala, empregai bem essa hora que vos resta. Essa hora como encarnado, que não interessa se eu tenho 80, se ele tem 50, se tem 20, a gente não sabe quando é que a gente vai partir. Então, como eu não sei quanto tempo nós temos, cada um de nós tem, então vamos empregar bem essa hora. E nós temos tudo a nosso dispor. Isso aqui, a obra da doutrina espírita, é um presente de Deus para nós, né? Porque nos fortalece, nos acalma, mostra os nossos erros, mostra, olha, cuidado, você está errando nisso, porque está toda hora nos chamando a atenção, né? Ontem um companheiro falou assim, puxa, hoje eu já apanhei 2 vezes, porque por 2 vezes ele leu coisas caindo no consciente dele que estava errado. E é isso aí. Uma vez o meu marido falou, hoje a palestra foi só para bater. Dependendo do assunto que for falado, e a gente se encontrar ali, opa, é um puxão nessa orelha, um puxão nessa, né? Mas é isso aí, é uma doutrina que faz isso, olha, sai do erro, sai dessa sua comodidade, sai disso, vai para uma coisa que te sustente melhor, o seu espírito, lembrando sempre que somos espírito e corpo, né? Claro. E você vê, e quem é que está puxando a sua orelha? Não é uma pessoa imperfeita igual você, não. Quem está puxando a nossa orelha são espíritos superiores a nós, que têm autoridade moral, não é? Porque às vezes quem está educando, seja pai, seja lá, quem seja, às vezes não é ainda um modelo de perfeição moral. E está puxando a orelha da criança, está puxando a orelha do jovem, e o jovem se sente frustrado porque diz, pô, mas ele também erra. Mas aqui não. Aqui a gente leu isso aqui, confia plenamente, porque são espíritos superiores. Então, cada puxão de orelha que a gente recebe é porque nós estamos merecendo mesmo. E estamos sentindo puxão de orelha. E tem gente que lê e diz, isso não é comigo. Eu não caio nesse erro. Eu já estou livre disso há muito tempo. Na próxima tropeção que der, mostra o que é. Não é?
Isso aí, tem gente que ainda não caiu em si. E é muito bom quando a gente aprende a cair em si. Não é? Você está pronta para mudar. E você quer mudar. Não. Mas vai chegar. Vai chegar. Olha, o item 3 é uma mensagem do espírito Henri Rainer, que tem aí sobre a vida dele no rodapé. Foi um célebre escritor, poeta alemão, e nasceu... Vocês leiam, é bom a gente ter uma ideia de quem foi esse espírito que está nos passando a mensagem, né? Ele era cético, que atacava de todas as formas a hipocrisia, o despotismo e a hipocrisia social, uma série de coisas, né? O último romântico alemão, como poeta, ele foi um poeta, mas nos deu uma mensagem muito bonita que nós vamos ver agora. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e finalmente pelos espíritos. Por isso que nós somos os trabalhadores da última hora. Por isso que aqui na mensagem anterior de Constantino, ele fala bons espíritas, está falando para nós. Porque nós poderíamos estar encarnados lá no tempo de Moisés, dos profetas, né? Fazendo um monte de coisa errada, porque ainda estamos aqui, mas já melhoramos a beça, já progredimos muito, né? Então ele está falando, os primeiros quem foram? Os profetas, Moisés, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, né? Os santos, né? Os sábios, os filósofos e finalmente os espíritas. A doutrina espírita já foi criada há muito tempo depois. Estes, vindo por último, foram anunciados e preditos desde o advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Mas, o que digo eu? Receberão uma recompensa maior, sendo os últimos a chegar? Os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais de seus antecessores. O que é aproveitar os trabalhos intelectuais? Os livros. A gente aproveita e aprende com os livros, não é? Ninguém está aprendendo nada comigo aqui, nem com o Guilherme. A gente está aprendendo com os livros. Nós apenas estamos aqui relendo, porque a gente sozinho em casa, às vezes a gente lê e não tem com quem comentar, não é? E o objetivo do curso da casa é isso. É a gente ler, interpretar, trocar ideia, né? Quando a aula, então, é presencial, né? Como a nossa de terça-feira, que não é por live, todos têm oportunidade de dizer o que está entendendo, o que entendeu, se concorda, se não concorda. É uma troca de ideias muito boas, né? Então, estão todos convidados para terça-feira, às 5 horas da tarde, na nossa aula, que a gente pode falar bastante ali sobre isso aqui. Então, aqui, ó, os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais dos seus antecessores, daqueles que escreveram para nos elucidar a doutrina. Porque o homem deve herdar do homem, e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. E não são coletivos? Está para todo mundo. Está na livraria ali, está na livraria das casas espíritas, está nas livrarias dos shoppings. Então é um trabalho coletivo, serve para todos. A beleza está na pluralidade dessa diversidade. E exatamente. Deus abençoa a solidariedade. Diga-se, a propósito, que muitos deles revivem atualmente ou ainda reviverão, para acabar a obra que começaram outrora. Mas de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã, se encontram eles, porém mais esclarecidos. Se encontram entre eles, né?
porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base, mas no acabamento do edifício. Seu salário, portanto, será proporcional ao mérito da obra. Olha só, não mais na base, mas no acabamento do edifício. Então a gente pega uma obra de Kardec, é para todo mundo entender. É para todo mundo entender. Pode ter uma palavra ou outra com vocabulário mais difícil que a gente não usa comumente, porque a gente sabe que um espírito da qualidade de Kardec, de André Luiz, né? de Ivone Pereira, são espíritos que têm um vocabulário que não é igual ao nosso, né? A gente fala bem chão, bem terra a terra. Então, às vezes, você tem uma dificuldade só no vocabulário, né? Que antigamente eu tinha que andar com o dicionário do lado. Agora a gente anda com o Google, melhorou muito, né? Então, a gente vai ver o que quer dizer aquela palavra. Mas o entendimento do que está no livro, a gente está à nossa altura. Mas você pega, como ele diz aqui, os mais adiantados, que não trabalham mais na base, mas no acabamento do edifício, você pega um Leon Denis, que já está um pouquinho, já é uma linguagem um pouquinho mais elevada. É a continuação do trabalho de Kardec. Não é isso? Você pega um autor, aqui trabalha depois eu vou me lembrar. A gente pega um autor, uma pessoa que diz assim, poxa, mas que linguagem difícil. Mas é porque é difícil quem conseguiu se elevar muito. Joana de Ângeles, as mensagens dela não são tão fáceis de você entender. Mas é porque ela é a continuidade do trabalho do Kardec. Kardec escreveu para lançar a doutrina, para a gente não ter dúvida. Certo? É isso? Isso, Úrsula, pode. Tá ligado. Está falando da obra e do acabamento, né? Isso. Trazendo para a parte material, quando a gente... Não tá ligado. Tá? Quando a gente faz uma obra numa casa, qualquer lugar, né? O montante, a parte maior, dá mais trabalho. Mas o que você observa realmente são os acabamentos da obra, né? São os detalhes, é o rodapé, a pintura, né? É uma letra, é o acabamento, né? Então, o que eu interpreto, né? A parte bruta, a parte braçal, né? A gente vai ler, etc, etc, etc. Agora, você fazer o acabamento, que eu digo, é você executar aquilo que você está aprendendo, que é a teoria e a prática, né? Eu vejo dessa forma. Tem um monte de livros? Tem. Você vai ler? Vai. Mas uma coisa é você ler e outra coisa é você praticar. E a prática, para mim, é o acabamento, que é a parte mais difícil. Né? Executar tudo que você está lendo, nossa, que dificuldade. E aí que vem o puxão de orelha. Cada vez que você lê, como eu falei para a senhora, aquele livro, A Cirurgia Moral, nossa, é espancamento moral. Porque cada coisa que fala é o convite para a reforma íntima, para você se observar. Você não pode mais fazer aquilo, não deve mais fazer aquilo, né? Então, a obra e o acabamento, a gente tem que dar bastante atenção ao acabamento, aos detalhes, a parte fina, né? E você vê que tem que ter operário para tudo, né? E que nós que somos verdadeiros operários do Cristo, nós temos que começar mesmo melhorando a nossa base. Por isso que nós temos que começar com Kardec. Por isso que temos que começar com Kardec. Porque Kardec foi o codificador, ele preparou uma obra para abrir os nossos olhos, né? A melhorar o nosso entendimento. Então, se uma pessoa que não entende nada, nunca frequentou a casa espírita, pega o livro do Divaldo, psicografia lá do Divaldo, mais de Joana de Ângeles, aí diz assim, mas isso está muito difícil para mim. Pega um livro de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, mas está difícil para mim. Agora, se você tem a base de Kardec, você entende perfeitamente. A gente entende, uma palavra ou outra que a gente não sabe o significado, a gente vai ver lá, vai achar um sinônimo. Mas a gente entende perfeitamente o teor da mensagem que eles estão passando para nós. E é isso que ele está falando aqui, né?
A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e determina a filiação espiritual. Tem gente que implica com isso aí, ó. A reencarnação, esse belo dogma. Dogma é aquilo que é porque é, não tem explicação, não tem discussão sobre isso. E para nós é um belo dogma, porque é uma coisa bela, é um presente de Deus. Deus permitir que a gente reencarne, porque ainda não aprendeu tudo. Então tem que reencarnar para se educar mais, é para aprender mais. Então é um presente de Deus. Então é um belo dogma porque não tem discussão. Tem reencarnação? Tem, porque tem. Eu sei, todo mundo sabe. Né? É diferente de eu acredito. Como dizia o professor Zé Jorge. Ele dizia, eu sei. Então, aquilo já está dentro de mim, não se discute. Então, é por isso que ele usa esse termo dogma. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito percebe a continuação da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Sempre retomada. Ele vê, ele sente que rapidamente compreende o pensamento dos seus antecessores, reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para continuar avançando. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, advertidos quanto à profunda justiça de Deus, não mais se lamentam e o adoram. Esse é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que contém, como todas aquelas que Jesus dirigiu ao povo, os rudimentos da vida futura. E também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo. Dessa solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri Heine, Paris, 1863. Bonito isso, né? Lindíssimo. Essa solidariedade, né? Que liga todos os seres presentes, liga os seres presentes ao passado e ao futuro. Quando a gente reconhece que errou, eu estou lembrando que está no meu passado, mesmo que tenha sido ontem, né? Mesmo que ontem eu tenha tomado uma atitude desagradável, já é passado. Ou se eu tomei uma atitude desagradável há 10, 15 anos atrás, é meu passado. Mas isso vai refletir no meu presente, e se eu me arrepender e não fizer mais, eu estou limpando para o meu futuro. Agora, se eu começar a botar desculpa, não, eu fiz isso porque eu tenho cá meus motivos. E aí vai continuar fazendo? Eu não tô me melhorando para o meu futuro. Eu vou ter que reparar isso lá na frente. E eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, né? Eu não posso ficar adiando a reparação das minhas dificuldades. Eu tenho que começar agora. Quer dizer, depois de nos ser mostrada a grande oportunidade que nos é dada a nós espíritas, aí vem agora a missão dos espíritos. O item 4 é Erasto, uma mensagem de Erasto. Não vai dar tempo da gente fazer todo, como a gente sempre sabe, mas a gente vai começar. Vamos lá. Missão dos espíritas. Já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Gente, isso foi escrito, isso foi dito em 1863. E nós estamos vendo algumas tempestades acontecendo por aí. Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas. Olha, só nesse pedacinho já tem uma porção de coisa para a gente pensar, né? Ó, bendizei o Senhor, vós, espíritas, que tendes posto a vossa fé na soberana justiça de Deus. E nós, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas dos espíritos, que nós temos o trabalho espiritual na casa, nós temos os livros todos ditados por espíritos, né? Então nós somos os novos apóstolos dessa crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação. Por que novo dogma? Que para muita gente que ainda não acredita, mas que nós sabemos que é.
como ele está sendo falado de 1800 para cá, mas ele já sempre existiu, né? Então ele está dizendo que é o novo, para quem não sabia, para quem desconhecia. É o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho de suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Porque, em geral, todos esses, inclusive o nosso Kardec, sofreu provas difíceis. Leon Denis, que morreu cego, sofreu provas difíceis. Não tiveram uma vida mar de rosas, cada um com as suas dificuldades, né? Então, eles que vieram com essa missão de passar para nós todos esses ensinamentos, tiveram seus momentos de dores, por que nós não vamos ter? Pois é, o próprio Cristo. Então, vamos lá. Não vos assustei mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Olha só, verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, se vestirmos a túnica, né? Se vestirmos a túnica. Ide e pregai a palavra divina. Eu só posso pregar se eu também estiver colocando ela em prática, né? Eu não posso ser igual o pai que fuma e diz para o filho, não fume. O filho não vai entender nunca essa situação. Então, assim somos nós, né? Cuidado com o que você fala. Aí, de repente, você diz uma coisa errada, o outro diz, olha só, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, que é isso mesmo. Quantos de nós, essa hora, estaria em casa tranquilamente, tomando café da manhã, vendo não sei lá o que na televisão, ou dormindo, né? No conforto da sua casa, ou na praia. Nós viemos agora, eu vi gente andando daqui quase que do Bandeirante, indo já com roupa de praia por baixo, a pé. Eu falei para ele, olha, eu gostava muito de praia, porque é uma senhora caminhada, mas estão indo para a praia, mas cada um na sua, né? Mas ele diz, sacrifique os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis para fazer a propagação da doutrina espírita. E, vai lá, ide pregai. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. E é verdade, gente. Quando a gente começa, eu me lembro a primeira aula de evangelho que eu dei, que eu fui pega de surpresa, a aula saiu. Aí eu, quando terminou, eu falei, eu fui carregada no colo, porque me ligaram assim às 5 horas da tarde, que eu tinha que dar uma aula às 7h30 da noite. E era a primeira vez que eu ia dar uma aula. Então, eu fui muito assustada, cheguei para a turma, falei, gente, olha, é a minha primeira vez, eu estou apavorada, vocês me ajudem. Né? E foi todo mundo, tem certeza que foi a primeira vez? Então, olha aqui, ó, os espíritos elevados estão convosco, desde que a gente esteja com boa intenção, com amor no coração, eles nos carregam. Eles nos carregam. Por certo? Por certo, falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz, incessantemente, o faz lembrar da abnegação. Quem não está afim de se abnegar por nada, de se devotar a nada, não quer ouvir isso, né? Acha que aquilo não é para ele. Aos avarentos, pregareis o desinteresse, aos dissolutos, a abstinência, aos tiranos domésticos, como aos déspotas, a mansidão. Palavras perdidas eu sei, mas que importa? É preciso que regueis com o vosso suor o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Olha, enxada e charrua evangélica, porque você tentar ajudar alguém que não está muito afim de ouvir, mas que está passando por uma dor, e você está querendo ajudar. Ele fala que você está usando enxada e charrua, coisas pesadas, mas evangélicas, né? Que você está querendo tirar ele daquela zona de conforto que ele está erradamente, para passar para uma situação melhor. Então, ide e pregai.
mas pregai com a autoridade do estudo que você fez, sabendo o que está dizendo, o que está falando, né? É muito interessante isso. Vamos só revisar só isso aqui, olha. Aos dissolutos, que são os devassos, você vai pregar abstinência. Aos tiranos domésticos, você vai empregar a mansidão. O que é tirano? É mandar. Mandar com aspereza. A mansidão. Ele diz palavras perdidas. Mas o que importa? Não é? E a gente começa esse treinamento quando você educa um filho. Você leva algum tempo dizendo, fala, mamãe, mamãe. Ele, mamãe, falou, ele não falou, mas quase falou, mas dá uma alegria enorme, né? Então, esse treinamento é assim, e vai por aí afora, não é, Úrsula? A gente vai malhando ali, o ferro está frio, mas eu vou malhando. E é com o calor do nosso sentimento, da nossa fé, do nosso amor, que a gente toca o coração daquela criatura que também merece ser ajudada e precisa ser levantada, né? Gente, vamos parar por aqui, que essa mensagem ela é muito grande. Poxa. Ó, o chefe tá ali, ó, o chefe ali, ó. Semana que vem a gente parte daqui, porque é uma mensagem muito grande, mas é muito bonita, vale muito a pena a gente dar uma... Mas em casa vocês deem uma lida nela. Viu, Luciana? Em casa vocês deem uma lida nela para ir até o final, até para a gente aqui trocar a ideia. Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por ter nos intuído amanhecermos o nosso domingo, iniciarmos o nosso domingo, vindo à nossa casa espírita, ao nosso SEAP, à nossa casa de amor, onde nos sentimos acolhidos, Senhor, por esses espíritos amorosos que aqui trabalham, sustentando as tarefas, os estudos, tudo que é realizado nesta casa. Nós te agradecemos muito, Senhor, por estudarmos o Teu Evangelho, por estudarmos as obras espíritas que nos fortalecem, que nos encorajam a tomarmos atitudes mais acertadas, a fazermos melhores escolhas em nossa vida. Por isso nós te pedimos, Senhor, que permita que nossos anjos de guarda estejam sempre junto de nós, nos alertando, nos intuindo, para que possamos seguir caminhos sempre melhores. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos amorosos, em nome do nosso querido altivo, de Emanuel, patrono do nosso curso, desses espíritos queridos, em nome de Deus, nosso Pai, que nós encerramos o nosso estudo do Evangelho na manhã de hoje. Graças a Deus.